Olá pessoas, tudo bem? Feliz 2021 para todo mundo. Eu, para variar, no carro, onde eu mais gosto de gravar os vídeos, que eu vou tranquilo, tenho um tempinho para conversar com vocês, trazer reflexões para que a gente possa fazer juntos. E hoje eu vim aqui comentar aí sobre os últimos posts que eu fiz, que deu uma repercussão, algumas positivas, outras negativas, mas faz parte. A gente, o dia que for para agradar todo mundo, né, não vou ser advogado, não vou ser humano, para falar a verdade, né? Não conheci nenhum que tenha agradado a todo mundo. Bom, mas basicamente a gente falou nesses últimos posts aí de alimentos, guarda compartilhada, locação, uso exclusivo de bem comum, né, após a separação, e gerou alguma polêmica aí com alguns colegas, mas eu queria chamar justamente esses colegas a um pensamento lógico, uma reflexão sincera, porque senão a gente a gente passa a ser o rabo abanando o cachorro, né? Eu sou um defensor, árduo defensor, inclusive, das minorias, dos direitos das mulheres. Sou das uniões homoafetivas, já fiz algumas. Tenho muito respeito a todas as opções que cada um faz na sua vida pessoal, mas eu vejo em contrapartida pessoas que fazem um discurso de defesa, tal como deve ser feito, e a gente tem que lutar cada vez mais em prol disso, mas que no dia a dia profissional você não vê esse discurso se materializar, né? Ele é dissonante em alguns casos. Isso eu vejo muito aqui no Instagram, em rede social, né? É o que eu usei aí num outro post. Lacrar é fácil a gente falar aquilo que as pessoas querem ouvir, né? O difícil é a gente enfrentar aquilo que é legítimo direito e que as pessoas não querem ouvir, né? E essa é a complexidade da coisa, porque para eu agradar, basta que eu fale o que todo mundo está falando, ou o que a maioria esteja falando, né? Eu vou ser o politicamente correto, o corretão, e passo essa falsa sensação, ou essa falsa impressão nas minhas redes sociais, mas no fundo eu não sou, né? Eu trabalho completamente de maneira diversa. Então, eu queria começar o pensamento de hoje. Então, hoje eu estou falando muito mais para os meus colegas de profissão,
do que até mesmo os meus seguidores. É o que eu te falei, eu não tô aqui para ter milhares de seguidores. Eu tenho meu Instagram para debate, para trocar ideia, para ver como os tribunais de Minas pensam, do Rio de Janeiro, do Paraná, do Norte, né? Fazer estudo, é muito mais para estudo do que para fazer engajamento de clientela, né? Graças a Deus, depois de alguns bons anos, tenho a minha clientela, meu escritório consolidado, e posso assegurar que ninguém veio através de Instagram ou Facebook ou outra rede social que, se é que existe, que eu nem conheço. Então, quando eu vejo, por exemplo, a pessoa, eu repito, eu já fiz uniões civis homoafetivas, como que esta pessoa, esse profissional que defende arduamente isso, ele se posiciona numa separação, num divórcio litigioso com guarda de menor. Por que necessariamente a criança tem que ficar com a mãe? Por que ele já parte dessa premissa de que a criança tem que ficar com a genitora? Será que é mesmo o melhor interesse da criança permanecer com a genitora? Né? Então já parte de uma situação desigual. Então, se você quer tratar igual os iguais, você tem também que ponderar que a paternidade é tão relevante quanto a maternidade. Porque eu posso ter um caso de dupla paternidade e um caso de dupla maternidade. E aí, quando você tem o divórcio de um casal heterossexual, você já parte da premissa de que a mãe tem que ficar com as crianças. Por quê? Eu pergunto, por quê? Qual é a certeza que você tem disso? Porque a mãe gerou, a mãe segurou 9 meses na barriga. Isso já é um discurso, na minha opinião, bastante ultrapassado. Até porque você tem outras formas de filiação, né? E que se igualam, que se equiparam. Então eu não posso aceitar de forma silenciosa que colegas meus da área, né, se postem nesta posição de absoluta certeza, né? Já saí olha, não, a criança tem que ficar com a mãe, o pai já tem que prover em alimentos. Não, calma, pessoal, vamos devagar com andor, vamos analisar o caso concreto, né? Eu tenho tido muito resultado positivo na mitigação dos litígios, porque eu paro e penso. E por isso eu sempre brinco que o direito de família deveria ser para o âmbito do direito, deveria ser aquelas especialidades da medicina, que além de você fazer 6 anos de faculdade, você tem que fazer mais 4 ou 5 de residência, de especialização, para você poder atuar. Porque você cai na mão de civilistas qualquer, assim, que tem uma visão beligerante da coisa, já quer brigar, já vem de sonho, já vem de ilusão. Quando
o direito de família, ele importa muito mais no inverso, né? Você diminuir essa beligerância que existe entre num casamento falido ou numa união falida. A gente sabe que os casamentos, as uniões, elas não se acabam da noite pro dia, né? Ele vai se deteriorando com o tempo. Então isso é o primeiro ponto que eu chamo a todos para pensar um pouquinho. O porquê? Por que a criança fica com a mãe e não com o pai? De cara, assim, ponto. De cara. Então, isso a gente tem que... É uma discussão que a gente tem que ter. A gente tem que travar. Entre nós, pelo menos. No ponto de vista acadêmico, né? De estudo, da ciência jurídica. Ora, se a paternidade e a maternidade são equiparadas, não me parece lógico eu já cravar que a criança deve permanecer mais tempo com a mãe. Depois nós falamos sobre a questão da dupla residência e do duplo domicílio. E eu compartilho do entendimento tanto da Nancy Andrighi quanto da Maria Berenice, que não é razoável estipulada a guarda compartilhada que não se aplique o artigo 71 do Código Civil, né? Eu tenho um núcleo paterno, eu tenho um núcleo materno. Não dá para você falar assim, olha, a base de moradia da criança é no lar A ou no lar B, porque você está dando, e sim, você está colocando o poder familiar ou a ingerência cotidiana da vida da criança, você está tratando de forma desigual a maternidade e a paternidade, né? Eu tenho a casa imaginando eu criança, eu tenho o meu lar paterno e meu lar materno, eu tenho o ânimos ali do domicílio, da residência com ambos, né? Isso é um novo novo, já não tão novo no direito de família. Cara, é uma realidade da qual a gente não pode fugir, né? Então isso também mitiga a questão de alimentos, uma série de coisas, né? O porquê do prover, por que numa ação de alimentos, na prática, tá? Eu tô falando da prática aqui também. Olha, entra com uma ação de alimentos ou com uma oferta, já quebra o sigilo bancário e fiscal do genitor. Tudo bem, mas vamos quebrar dos dois. Vamos fazer as coisas como as coisas têm que ser feitas. Vamos primeiro aquilatar a necessidade. O voto da Nancy Andrighi vencedor, inclusive, sobre vamos primeiro aquilatar a necessidade para depois a gente ir discutir possibilidade, etc. É brilhante, é lustroso o voto, né? Isso cabe a nós. Não vai ser o advogado que é primo de um ou de outro que fez ali a separação, o divórcio, que não é da área de família, que vai fazer, né? Ele vai pegar o tradicional lá, vai baixar no Google um modelo de petição ali, vai fazer,
Não, nós temos que fazer. Vamos fazer um divórcio consensual? Já vamos estabelecer o duplo domicílio, já vamos estabelecer ali a participação de cada um nos alimentos, né? Hoje, agora não é moda, né? Não é direito, mas falar de locativo por uso exclusivo de bem comum, fiz um post também. Pô, será que isso não é uma forma de prover alimentos in natura ao filho? Me parece que sim. Me parece que sim. Olha, eu abro mão de receber a minha parte do locativo para destinar a moradia do meu filho. Você não precisa criar um ambiente de briga para venda, para partilha, etc. Tal. Então, isso é salutar. Então, a gente tem que fazer essas reflexões cada vez mais. Agora, 2021, eu falei que iria efetivamente me posicionar. Todos vocês sabem, quem conhece minha advocacia sabe, 95% da minha clientela é composta de homens bem-sucedidos. Não sou hipócrita de falar que não. Tenho mulheres, clientes minhas também bem-sucedidas, mas a gente não pode tratar as coisas como todos os casos como se iguais fossem, porque não são, né? Não são. Eu não posso ver. Eu vi muito post. Olha, o salário mínimo aumentou, portanto a pensão alimentícia aumentou também, né? É verdade, vocês têm razão, mas não fala, embora seja a maioria, desculpa, tudo não representa todos, né? Você usar um meio de comunicação que hoje é muito forte, são as redes sociais, Instagram, para colocar todas as coisas no mesmo balaio, né? Elas não estão no mesmo balaio. Há situações muito diferentes. Eu tenho o caso que eu considero que está havendo adiantamento de legítima, e estou discutindo isso, levei isso ao segundo grau no Tribunal de Minas Gerais, porque a verba alimentar como imposta, arbitrada no grau de piso, está favorecendo um dos filhos em detrimento de outros dois. Então, assim, pessoal, nós que somos advogados, nós temos da área, tá? Eu não vou colocar os outros, não, mas os da área eu chamo a esse debate, chamo a conversar, chamo a gente discutir, a ponderar, conversar, trocar ideia. Cara, nós temos uma obrigação, é uma obrigação que nós temos de dar aos iguais o mesmo direito, sob pena da gente estar cometendo injustiça ou tratando os iguais de forma desigual. Então, eu acho que para hoje é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês, que a gente faça essa reflexão entre nós, pensar um pouquinho, pensar nunca é demais, e coloquemos em prática. Vamos colocar isso em prática, gente, porque eu tô vendo o seguinte, não pode ter vitimização em determinadas circunstâncias, né? A gente sabe, a gente já não tá mais já falei isso, nós não estamos mais numa época em que havia mesmo uma submissão da mulher de forma até ostensiva, né? Hoje você tem os casos, a gente sabe, não discute,
né? Mas aí tem que ser tratado numa outra esfera. Mas em linhas gerais, nós não podemos mais ter uma visão do começo do começo para o meio do século passado, né? Nós estamos na terceira década do século XXI, né? Nós estamos falando aí, o Supremo deu grandes decisões acerca de casos com reflexo no âmbito familiar, de extrema relevância em 2020. Então nós temos por obrigação parar, pensar pensar e repensar algumas coisas que nós tínhamos por verdade absoluta, porque essas verdades absolutas não se sustentam mais, pelo menos na prática não há mais como sustentar. Vamos fazer essa reflexão junto nesse ano de 2021, pessoal, tá? Eu tô aberto aí para conversar com vocês. Quem quiser, fala aí no direct, fala inbox, vamos conversar, videochamada, o que vocês quiserem. Vamos enfrentar e vamos combater o bom combate junto, tá bom? Pessoal, feliz 2021 aí. Em 6,5 quilômetros. Estou chegando aqui no aeroporto. Mantenha-se à esquerda para a saída 128. Uma filhota aí, tá? E a gente se vê na próxima. Abração, fica com Deus.